Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 14. O delegado Mascarenhas manteve os braços cruzados e um semblante duro enquanto observava os dois. Seu olhar oscilava entre Cassie e Rony, carregado de ceticismo e cansaço. A manhã ainda estava fresca, e uma brisa leve espalhava restos de papel e copos de lanches pelo chão de paralelepípedos da praça, misturando-se ao cheiro ferruginoso do sangue que impregnava o ar no interior da igreja. Ele respirou fundo antes de falar, a voz grave e firme. Olha aqui, tem uma mulher morta bem ali, uma jovem honesta que todos conheciam. Ela vinha todo final de tarde vender seus cachorros quentes aqui na praça. 2 homens também foram mortos, pais de família. E agora você vem me dizer que isso foi obra de um lobisomem? Se isso for uma brincadeira, acho bom acabar com ela agora. Cassie não hesitou. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ela e o delegado. Seus olhos estavam carregados de seriedade e impaciência. A luz filtrada pela porta entreaberta da igreja refletia no couro de sua jaqueta escura. Fabrício também não acreditava, disse ela, a voz firme. Mas quando os legistas analisaram os corpos das vítimas de Abaíra, descobriram que os cortes nas roupas foram feitos por garras, não por lâminas. Os ferimentos e as mutilações foram causadas por unhas de animal. E havia saliva espalhada pelo corpo das vítimas. Tudo indicava que não era um assassino comum. Ela fez uma pausa observando a reação do delegado. Mascarenhas franziu ainda mais o senho, mas não disse nada, apenas segurou a própria cintura pensativo. Cassie continuou. Se precisa de mais provas, olhe a perfuração na nuca da mulher. É profunda e tem o formato de uma garra. É assim que ele mantém a vítima imóvel antes de matá-la aos poucos. Mascarenhas engoliu em seco. Rony, que até então permanecia em silêncio, cruzou os braços e acrescentou. E se ainda não acredita, peça para que examinem as lesões e as roupas rasgadas e procure vestígios de saliva. Compare com os corpos dos homens assassinados. E se o padrão se repete como nas vítimas de Abaíra? E se nada do que dizemos for verdade, pegamos o nosso carro e vamos embora. O delegado respirou fundo mais uma vez. Sua mente se debatia entre a lógica e o absurdo. Mas algo no tom de Cassie e Rony o fez hesitar. A brisa fresca carregava o cheiro de sangue e, ao longe, um cão latiu inquieto. Ele olhou para o corpo e depois de volta para os dois. Algo lhe dizia que o que estavam falando era mais do que apenas histórias de terror. Cassie saiu da igreja com passos firmes, mas, distraída com os próprios pensamentos, esbarrou em alguém parado bem na entrada. Seu coração acelerou por reflexo, mas logo percebeu que era o padre. Um homem magro de cabelos grisalhos e um olhar carregado de preocupação. Ele claramente estivera ouvindo tudo. Perdão, padre, disse ela rapidamente, ajeitando a jaqueta. O sacerdote apenas acenou com a cabeça sem dizer nada, os olhos cheios de inquietação acompanhando a mulher enquanto ela seguia para o carro. Rony, que vinha logo atrás, segurou a porta para o padre passar antes de sair. Mas antes que pudesse se afastar, sentiu o aperto firme do delegado Mascarenhas em seu braço.
O homem estava sério, a testa vincada em preocupação. Se por acaso encontrarmos tudo isso que a senhorita Lopes falou, começou o delegado num tom baixo, como se temesse que o próprio vento ouvisse. O que faremos? Não sabemos como lidar com algo assim. Rony soltou um suspiro leve, demonstrando um pouco de cansaço, mas também de paciência. Deu um tapinha no ombro do delegado, quase de forma camarada. Por isso estamos aqui, delegado. Só nos dê liberdade para investigar e caçar. Mascarenhas respirou fundo, claramente lidando com uma tempestade interna. Então cruzou os braços e olhou para o corpo mais uma vez. Certo. Mas enquanto à fazenda, querem dar uma olhada? Sim, se não houver problemas. O delegado hesitou por um momento antes de assentir. Podem ir. Digam que fui eu que os enviou. É a primeira fazenda logo na entrada da cidade. Rony agradeceu e caminhou até o carro, onde Cassie já estava no banco do motorista, tamborilando os dedos no volante. Ele entrou e, enquanto colocava o cinto, comentou com um meio sorriso. Vamos até a fazenda. O delegado nos deu carta branca. Parece que você deixou ele com medo. Cassie manteve os olhos na estrada à frente, girando a chave na ignição. Eu só disse a verdade, respondeu séria. Pelo menos ele me levou a sério mais rápido que o Fabrício. As vítimas em Abaíra poderiam ter sido menos se ele tivesse me dado crédito. O motor roncou suavemente quando Cassie acelerou, conduzindo o carro pelas ruas da pequena cidade. O céu estava começando a se tingir com tons alaranjados, e as casas simples passavam pela janela como um borrão. No caminho encontraram um grupo de peões que haviam estado na praça mais cedo. Ao verem o carro desacelerar, se aproximaram e indicaram a estrada que levava à fazenda. A propriedade era vasta, cercada por arame farpado e grandes árvores que lançavam sombras compridas no solo. O cheiro de terra misturado ao de gado era forte no ar. O fazendeiro, um homem robusto, de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas, nos recebeu com um aperto de mão firme, embora seu olhar carregasse o cansaço e a apreensão. Sem rodeios, ele os levou até o curral. O local estava silencioso demais. O cheiro de sangue ainda impregnava o ar, mesmo depois da limpeza. O homem apontou para o chão, onde ainda haviam marcas escuras na terra endurecida. Foi aqui. Nunca vi nada assim na minha vida, disse ele com a voz baixa, como se não quisesse despertar algo que ainda pudesse estar por perto. Cassie e Rony se entreolharam. Sabiam que o rastro de morte não terminava ali. Moça, a coisa estava escondida no meio do mato, bem aqui, em frente ao curral, disse o fazendeiro apontando para uma área densa da vegetação, logo adiante. A terra ali estava revirada, como se algo grande tivesse passado com pressa. O cheiro de sangue, mesmo misturado ao do gado e do capim pisoteado, ainda impregnava o ar. Cassie seguiu o olhar do homem, analisando a distância. Era considerável, mas se o que ele dizia era verdade, então a criatura cobriu esse espaço em segundos. Você vê a distância que é, né? Pois num piscar de olho ele estava aqui. Catou meu empregado e arrastou ele para dentro do curral como se fosse nada. Lá dentro, moça, foi o inferno na terra. Os olhos do fazendeiro, fundos e avermelhados, brilhavam com a lembrança. Suas mãos calejadas tremiam levemente ao indicar a entrada do curral. Meus peões atiraram, mas o bicho nem sentiu as balas. Ele dilacerou meu gado. Matou por perversidade, moça. Não era fome, não. Era maldade. Um por um, ele rasgou meus bois como se quisesse provar que podia fazê-lo. Cassie não desviou o olhar. Já ouvira relatos parecidos antes, mas a cada nova história sentia o peso da dor das pessoas que cruzavam o caminho daquela fera. O delegado acha que foi um homem louco, mas eu sei o que vi. Continuou o fazendeiro.
a voz embargada. Eu atirei nele. Vi com esses olhos que a terra há de comer. Era um lobisomem, do tamanho dos meus bois. Era o demônio em forma de bicho. Cassie se aproximou, pousando uma das mãos no braço do homem em um gesto firme. Eu acredito no Senhor, disse ela, com uma segurança que fez o velho soltar o ar que segurava no peito. Tenho perseguido essa fera por várias cidades, e de todas as que já cacei, essa é a pior delas. Mas vou pegá-la, Senhor, eu prometo. O fazendeiro prendeu a respiração por um momento, como se buscasse algo nos olhos dela, e ele encontrou determinação e verdade. Se precisar de ajuda, pode contar com meus homens, disse ele, assentindo com firmeza. Eles estão à sua disposição. Cassie agradeceu com um leve aceno de cabeça antes de seguir para o curral ao lado de Rony. O cheiro de morte ali dentro era forte, e o chão ainda tinha manchas escuras do sangue derramado na noite anterior. A madeira da cerca estava quebrada, algumas ripas partidas como se algo tivesse atravessado sem esforço. Quando estavam a sós, Cassie se virou para Rony. Preciso que rastreie seu irmão. Quando descobrir para onde ele foi, voltaremos à noite e você o procura como fera e eu sigo seu rastro. Rony o encarou por um instante. O silêncio entre eles foi longo. O peso da noite passada e de todas as noites anteriores caíam sobre seus ombros. Você age como se não ligasse para a ameaça dele, disse por fim, sua voz rouca carregada de um medo que raramente deixava transparecer. Mas eu estou com medo, Cassie. Medo dele te machucar. Cassie cruzou os braços, inclinando ligeiramente a cabeça. Eu tô falando sério, ele continuou. Tenho medo dele. Bom, não quero que ele te machuque. Cassie se aproximou um passo, estreitando os olhos. Ei, Rangel, não vai amolecer agora, né? Nem pense em me deixar de fora dessa. Tenho perseguido seu irmão por tempo demais para desistir agora. Rony sorriu de canto, mas seu olhar continuava carregado de preocupação. Ele ergueu a mão, mexendo distraidamente em um dos dreads dela. Eu gosto de você, Cass, disse ele quase no sussurro, e não quero que o Will te machuque. Ela segurou a mão dele, apertando levemente. Ele já fez isso, Rony, respondeu, com uma dor latente no tom de voz. Cada vítima dele me machuca. E aquela garota na igreja foi a gota d'água. Eu entendo sua preocupação, por isso que vamos caçar juntos. Você como fera e eu como... eu. Rony soltou um riso curto e cansado, passando a mão pelo rosto. Gostei disso, caçar juntos. Espero que seja assim para sempre, porque eu não vou largar do seu pé, Cass. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Já esperava por isso. Rony respirou fundo, recobrando a seriedade. Caminhou pelo curral, analisando o terreno. No fundo encontrou um rombo na cerca. Ele se abaixou, farejando o ar profundamente. O cheiro de Will ainda estava ali, impregnado no solo e na madeira quebrada. Ele passou por aqui, murmurou. Rony atravessou o buraco, depois estendeu a mão para Cassie, ajudando-a a passar para o outro lado. Mais uma vez inspirou o ar com atenção, seus sentidos aguçados captando a trilha deixada pela criatura. Já sei para onde ele foi, disse com firmeza. Cassie sorriu, dessa vez um sorriso afiado e predatório. Sentia no peito que aquela caçada estava chegando ao fim. O fazendeiro Luiz Viana convidou os dois para ficarem na fazenda, um convite que Cassie aceitou de bom grado. O ambiente era rústico e acolhedor, mas para Rony aquilo representava um problema. O fazendeiro certamente ficaria de olho neles, e ele precisava de liberdade para se transformar. Cassie percebeu sua inquietação e tentou tranquilizá-lo.
Vamos ficar no curral. Na hora certa eu dou um sinal para você se afastar. Depois só precisamos seguir seu rastro. Rune ainda hesitou, coçando a nuca, os olhos carregados de preocupação. Mesmo assim, Cass, ele vai notar que sumi. Ela tocou suavemente no ombro dele e sorriu com confiança. Não se preocupe, Rony, eu dou um jeito. Se concentre apenas em Will. Deixe o resto comigo. O resto do dia passou sem maiores incidentes. A igreja foi fechada para a perícia e depois seria devolvida ao padre. Enquanto isso, longe dali, além das terras da fazenda de Luiz Viana, escondido na vegetação densa, havia um brejo envolto por uma névoa baixa e constante. No meio desse cenário pantanoso, um casebre de madeira apodrecida se erguia, como um esqueleto esquecido pelo tempo. Aquele lugar já fora morada de um velho pescador, um homem solitário que resistiu ali por décadas, indo à cidade apenas para vender peixe e comprar mantimentos. Um dia, ele simplesmente parou de aparecer. Quando foram procurá-lo, encontraram seu corpo já em decomposição, a pele colada aos ossos como um pergaminho antigo. Depois desse episódio, a história do casebre tomou vida própria. Diziam que o espírito do velho ainda vagava pelo brejo. Alguns juravam tê-lo visto entre as árvores retorcidas, enquanto outros garantiam ouvir seu murmúrio misturado ao coachar dos sapos. Havia os que acreditavam e os que zombavam da lenda, mas mesmo os mais céticos não se atreviam a testar a veracidade da história. Foi ali, entre o cheiro úmido da lama e o canto dos grilos, que Will encontrou o esconderijo perfeito. A podridão do lugar combinava com sua alma, e ele sabia que ninguém ousaria incomodá-lo ali. Exceto Cassie. Ele já sentia sua aproximação e esperava por ela.